Desde a chegada de D. João, nós passamos a receber influências estrangeiras de todo tipo. Nossos portos se abriram e uma das características do Rio foi receber tudo de braços abertos, sem muito questionamento. No início foi uma influência inglesa, mas a partir de 1815, quando é assinado o Tratado de Paz com a França, vem para cá os franceses. À época era tida como a nação mais civilizada do planeta, os hábitos mais refinados, os produtos mais sofisticados, a terra lançadora de modas. E isso nos cativou bastante e, claro, num país que tinha acabado de nascer, isso foi muito importante. Nós queríamos nos comparar às potências europeias. Então houve essa absorção, às vezes um tanto sem crítica, né? Por exemplo, nós usávamos, às vezes, no verão, as roupas do inverno francês, mas eles se estabeleceram aqui no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, de início, e ditaram a moda para o resto da cidade durante 100 anos, e ainda hoje a Rua do Ouvidor ainda tem um pouco dessa presença. Isso foi não crescendo, né, durante o século XIX, final do século XIX atinge seu apogeu, onde praticamente Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, ele usava galicismo, ele usava termos em francês a 3x2 dos seus livros. Você pega a literatura da época toda, está cheia disso. Aliás, os livros dele eram editados por um francês, Garnier, né, chamado O Bom Ladrão. As grandes casas chiques do Rio de Janeiro eram a francesa. E você tem o caso extremo, né, da Confeitaria Colombo, que foi fundada por 2 portugueses, mas é a casa mais francesa do Rio de Janeiro. Então isso persistiu até, sem discussão alguma, até a Primeira Guerra Mundial, quando então vem aquela decepção. A França, tida como uma grande civilização, estava envolvida numa carnificina a nível internacional. E depois disso vem a penetração da cultura norte-americana, principalmente pela influência do cinema, e nós perdemos um pouco disso. Mas as marcas desse passado francês estão bem visíveis. Se você for ver o centro do Rio de Janeiro, você tem vários edifícios copiados da França. Aliás, até hoje nós usamos termos franceses, godet, pivot, sutiã, abajur, que são exemplos dessa cultura que está entre nós. Mas, por exemplo, se você for só na Cinelândia, o Teatro Municipal, inspirado na Ópera de Paris. O Museu de Belas Artes, inspirado na ala Visconti do Museu do Louvre. A Biblioteca Nacional, inspirada na Academia Militar Francesa no Campo de Marte. O antigo Supremo Tribunal Federal, hoje Centro Cultural da Justiça, na Igreja de Saint-Sulpice. A Câmara de Vereadores, inspirado na ala Lescaut do Museu do Louvre. E os prédios que estão da Cinelândia, né, onde estava o amarelinho e onde existiram os outros cinemas, também seguem um padrão francês de mais ou menos 1880 a 1890. Então, infelizmente também foi demolido o Palácio Monroe, que compunha um conjunto bastante harmonioso. Isso é só um pequeno exemplo. Você pode ir a outros pontos da cidade que você tem essa marca registrada francesa. O Rio tentou ser uma França, não conseguiu. Depois tentou ser uma Nova York, não conseguiu. Conseguiu ser o Rio de Janeiro. Isso para mim é o suficiente.